Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem. Você vai iniciar aqui agora um curso completo de legislação de trânsito. Hoje eu estou começando a aula número 1 de legislação de trânsito. Meu nome é Adimar Fonseca. Eu vou disponibilizar essa aula para você ver quantas vezes você quiser no canal Autoescola Web. Vamos divertir então? Então, a gente tem que começar, focar numa formação de condutores. Você precisa se formar como um condutor, não só para o trânsito, mas para a vida. É muito importante porque você vai transportar nesse carro a sua família, a sua esposa, a sua mãe, seus filhos, as pessoas que você ama. Então, vamos divertir. Logo no início, o Detran, ele apresenta para nós o Sistema Nacional de Trânsito, é a primeira parte da legislação. Então, eu criei esse esquema aí, ó. Eu dividi para você perceber que o Sistema Nacional de Trânsito, que é mais conhecido como SNT, ele também cai na prova essa abreviação, Sistema Nacional de Trânsito. Às vezes o aluno não dá muito significado para essa sigla, mas ela cai na prova. Logo depois, a gente tem os órgãos normativos. O que é um órgão normativo? É um órgão que vai criar leis, normas. Então, a gente tem um órgão que é o CONTRAN, que ele é nacional, ele está lá em Brasília, Nós temos o CETRAN. O CETRAN, ele está em todos os estados do Brasil. E lá no Distrito Federal tem o CONTRADIF. Qual que é a diferença? Só o nome, Porque lá é a capital federal, ok? São órgãos normativos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais do CETRAN, tá? Ele é muito importante. E os órgãos executivos de trânsito? Tem o DENATRAN, o DETRAN, o DENIT e o DR. Olha aí uma questãozinha de prova, Vai de lambuja aí, ó. O DENATRAN é responsável pela emissão da carteira de habilitação. Porém, ela é delegada para os DETRANs. Por que é delegada? Porque o DENATRAN só tem um lá em Brasília, DETRAN tem um em todos os estados, ok? Aí a gente tem o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tem o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, um é federal, o DENIT, e estadual é o DER, são órgãos executivos. Show? Órgãos fiscalizadores, tem a Polícia Rodoviária, tem a Polícia Militar Rodoviária, tem a Polícia Militar, tem a Guarda Municipal, São os órgãos fiscalizadores. E, não menos importante, mas extremamente importante, nós temos o órgão recursal, que é a JARI ou JARI. O que é a JARI? O que significa? Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então, olha que interessante, Um órgão cria a lei, O outro executa, o outro fiscaliza e o outro você vai recorrer, Caso você seja autuado. A gente precisa começar a usar uns termos adequados aqui na nossa aula. Sabe por quê? A maioria das pessoas falam assim: eu fui multado. Na verdade, ele não foi multado, não foi. Vamos entender melhor isso aí, ok? Então, eu montei aqui um esquema bacana para facilitar aí para você.
Na verdade, vamos imaginar uma situação. Você foi parado numa blitz, né? E o agente identificou que você estava sem o cinto de segurança, né? Infração grave, 5 pontos na carteira. Tá, tudo bem, mas no primeiro momento o agente vai fazer uma autuação. Então não é uma multa, a autuação ela não tem valor financeiro ainda, né? Então naquele momento o agente fez uma autuação. Essa autuação tem 30 dias para virar notificação. O que é uma notificação? É quando chegar na sua casa um documento falando que você estava numa determinada avenida e que você estava sem o cinto de segurança, no caso do nosso exemplo. Então, é importante saber que o prazo para isso acontecer é até 30 dias. Legal? Bom, a partir desse momento, você vai ter um prazo para poder recorrer, né? Então, você vai recorrer porque não virou multa, não tem valor financeiro. Aonde que você vai recorrer? Na Jari. É lá que você vai recorrer. Então, você vai entrar com um processo, coisa simples. Você vai entrar na Jari, que tem jurisdição sobre a via. Lá vai ter o endereço. Quanto tempo você tem para recorrer? 30 dias. Isso é novo. É a mudança que aconteceu no dia 22 de abril, né, de 2021. Era 15 dias, agora é 30, ok? Mas não tem só isso, tem mais. Hoje a gente tem a possibilidade de ser notificado de maneira impressa, mas tem também a maneira virtual. Hoje existe a plataforma virtual que você se cadastra. Gente, é muito interessante, porque lá você vai entrar com os seus dados, com a sua carteira de habilitação do seu veículo, e você vai fazer tudo por lá, por essa plataforma virtual. Olha o benefício. Quando você tem uma infração de trânsito e ela já se tornou uma multa e você tem que pagar, você tem um desconto de 20% se você pagar até a data do vencimento. Não é pouca coisa. Ou você terá que pagar 80% do valor. O Detran gosta de colocar isso na prova. Ele fala, ele brinca, ele inverte. Ele fala assim, olha, você vai pagar 20% e terá um desconto de 80%. Pegadinha, não é verdade. O desconto é 20% e você vai pagar o valor de 80% no caso da multa em papel, impressa, né? Que você foi notificado na sua casa. E agora você tem um sistema virtual. O desconto é muito interessante. Ele é 40%. O infrator paga 60%. E é nessa plataforma que você recorre também. É tudo lá. Então, você tem a opção do desconto dos 40%. Se você fizer o seu cadastro nessa plataforma. Show de bola? Lembra que eu falei, olha, eu vou explicar para você sobre o CETRAN, né? Quando você vai recorrer de uma multa, você, na primeira instância, lá na Jari, você não tem que pagar nada. Você não paga. Sabe por que você não paga?
Porque no momento da notificação não existe valor financeiro. Tem um código, né, de acordo com uma infração que você cometeu. Vai virar multa. Então, você não paga. Porém, essa é a primeira instância. A segunda instância é lá no CETRAN, né? Lembra que eu falei que eu ia... gente, vou falar mais um pouquinho do CETRAN. O DETRAN adora cobrar na prova qual é a segunda instância da JARI. A segunda instância da JARI é no CETRAN, né? Ok? Então, existe um CETRAN em todos os estados. Bacana? Fixa isso aí, porque isso é importante. E quero lembrar que na segunda instância, você só pode recorrer se você pagar a multa, tá ok? E se você ganhar, você vai ter os valores devolvidos. Você vai ter que solicitar essa devolução através dos órgãos competentes. Show de bola? Tem mais, né? Então, eu destaco para você, eu vou acompanhar aqui o seu livrinho, não importa de onde você está, é uma resolução que fala sobre o que cai na prova. Então, essa lâmina que está aqui, que a gente está vendo, eu já disse tudo que está nela. Eu estou mastigando o conteúdo para você, tá? Então, é só prestar atenção na minha fala, porque você vai ter sucesso. Vamos lá? Tem mais. E aí, o DETRAN, ele está previsto que a gente fale, né, sobre a educação para o trânsito. Olha, a educação para o trânsito cai pouquíssimo na prova do DETRAN, mas eu disse no início dessa aula que nós vamos aprender educação para o trânsito para ser condutores bem formados, mas para a vida, né? Então é importante que a gente aprenda a fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. A educação para o trânsito nas escolas ainda não é uma obrigatoriedade, entra como um tema transversal, ok? Muito bem. Então, né, o que a gente tem que destacar? Que o percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinado à Previdência Social do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, o DPVAT. Em outras palavras, 10% do DPVAT vai para a Previdência Social. Show? Isso é importante saber, ok? Bom, o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui dicas, questões de prova. Então, qual é a ideia, né? É passar um pouco de conteúdo e logo depois entrar com as questões que caem lá na prova do DETRAN, sem perder tempo. Então, qual é o slogan? Cai na prova e como cai? Como que cai? Sabe por que eu coloquei assim? Porque o aluno ele tem que aprender como que aquilo que o professor está explicando, como que cai na prova. Então, tá aí, ó. Tem uma questão bacana. Qual órgão tem competência de julgar os recursos interpostos pelos infratores? Resposta: JARI ou JARI. Ok? Se perguntar qual é a segunda instância, você vai responder que a segunda instância
da Jari é no CETRAN. Lá no CETRAN tem uma Jari. Bacana? Show de bola? Tem mais, né? Cai na prova e como cai. Então, olha aqui. São órgãos técnicos tendo por principal finalidade efetuar estudos e oferecer sugestões para as decisões do CONTRAN sobre assuntos específicos. Resposta: Câmara temática. Gente, vai uma dica de ouro, né? Eu quero falar um pouquinho da Câmara temática. A Câmara temática, ela está junto ao CONTRAN. De que ela é formada? Por quem é formada? Por representantes do Sistema Nacional de Trânsito. Tem representante do CONTRAN, do DENATRAN, do CETRAN, da Polícia Militar. Qual é a função da Câmara temática? Ela sugere leis. Para quem? Para que as coisas mudem. Quer ver um exemplo interessante, né? O policial militar, quando o Código de Trânsito foi criado, não existia algumas infrações que existem hoje, né? Então, quem que deu sugestões? Quem são os órgãos fiscalizadores, né? A gente pode citar, por exemplo, o uso de álcool na direção, infração gravíssima com fator multiplicador por 10. Não se preocupe, eu vou explicar isso lá no conteúdo sobre infrações, né? É apenas um exemplo. Então, guardem, Câmara temática é um órgão que está ligado ao CONTRAN e ele sugere leis. Show de bola? E aí, ó, mais uma questão de prova. Cai direto essa questão de prova no DETRAN, gente. A qual órgão compete expedir a CNH? Quem vai expedir é o DETRAN, sob delegação do DENATRAN, ok? Essa daí cai na prova direto. Não vamos deixar essa questão passar. Então, o órgão que compete à expedição é o DETRAN, mas é delegado pelo DENATRAN. Tem mais, tem muito mais, né? Então, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por... Eu já dei aí uma canja lá no início, né? Eu resumi 5 páginas do livro em um esquema e eu te dei de bandeja, tá aí, ó, órgãos normativos, órgãos executivos, órgãos fiscalizadores e recursais, né? Então, tá aí o Sistema Nacional de Trânsito. Show? Vamos mais uma questão. O DENATRAN está vinculado a qual ministério? Ao Ministério da Infraestrutura. Cuidado com essa questão, ela é muito atual. Antes era o Ministério das Cidades, não é o Ministério da Infraestrutura, que virou um ministério único, ok?